Beleza, então. Gente, começou a gravação da nossa aula de hoje. Hoje é a nossa quarta aula síncrona, né? E nós vamos aí falar sobre, fazer um breve histórico dos direitos humanos aqui no Brasil. A gente precisa fazer é importante nós fazermos uma contextualização para entendermos como é que acontece esse processo aqui no Brasil, né? O processo de efetivação, consolidação, validação dos direitos humanos. E aí a gente faz esse arcabouço e aí a gente já pode ir comentando sobre os assuntos. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? O pessoal vai chegando aí. Deixa eu compartilhar aqui um slide. Gente, o slide que nós vamos utilizar hoje, né? Esses slides, eu já coloquei ele lá no Liceu para vocês, tá? Ok? Bom, na aula passada, só para a gente fazer um link aqui, tá? Nós falamos da evolução e da origem dos direitos humanos no mundo, até a sua criação em 1948, né? E depois o Brasil se torna um país signatário dos direitos humanos, e aí terminamos a nossa aula falando que o Brasil precisa avançar muito ainda na área dos direitos humanos, que é um desafio muito grande, desafio esse que não é só do Brasil, mas de vários países do mundo todo, para efetivar, então, esses direitos humanos, consolidar esses direitos humanos, né? Apesar de nós termos uma boa Constituição, que é apelidada, inclusive, de Constituição Cidadã, que garante, que tem como objetivo garantir as liberdades civis e políticas, as liberdades civis e políticas do indivíduo, que está aí para que está aí para garantir também os direitos sociais, econômicos e culturais das pessoas. No entanto, ainda precisa muito, muito mesmo de melhorar aqui no Brasil, né? Nós observamos que há uma relativização dos direitos básicos ainda aqui no Brasil, né? É bem verdade, e a gente não pode deixar de falar, que os direitos humanos, em certa medida, eles são bem respeitados aqui no Brasil. De quando, em vez, o Estado brasileiro e a própria sociedade parece que se esquece dos direitos humanos como um todo, e aí acontece alguma coisa negativa sobre a relação das pessoas com o Estado e os direitos humanos. Bom, mas nem tudo nós não devemos ser pessimistas de tudo, né? Lógico, porque senão, ainda mais em época de pandemia, a gente fica paranoico, né? O fato é que, mesmo diante dos problemas que estão relacionados com direitos humanos, nós temos muitas conquistas importantes que já foram alcançadas, né? Por exemplo, os direitos econômicos, sociais, civis e políticos que eu acabei de dizer aqui agora, né? Direitos difusos, como direitos do meio ambiente, direitos ao desenvolvimento, eles são direitos que são reconhecidos de maneira universal, né? Eles são direitos universais, eles são direitos indivisíveis e são direitos mutuamente fortalecidos por todos os seres humanos, por todas as culturas, principalmente do século XIX para cá. Então, a gente sabe que, por exemplo, com respeito ao meio ambiente, é muito
há uma devastação muito grande do homem destruindo o nosso meio ambiente, mas o meio ambiente, até alguns anos atrás, não era nem ao menos reconhecido. Esses direitos civis e políticos, e sociais e econômicos, eles foram expressos na própria Declaração dos Direitos Humanos em 48, mas eles foram reconhecidos em 1966. Então, isso são pontos positivos. Isso é muito importante a gente observar, né? Então, isso são conquistas importantes do próprio direitos humanos. E isso não é uma conquista somente do Brasil, é de vários países no mundo todo. Principalmente países democráticos. À medida que esses países democráticos vão se consolidando, a sua democracia, então esses direitos eles passam a ser muito mais reconhecidos, tá? Outra conquista importante sobre os direitos humanos é a ideia que se tornou fundamental para um discurso global, né, sobre temas específicos, como, por exemplo, a paz, a segurança e o próprio desenvolvimento. Então, hoje se fala em desenvolvimento sustentável. Os países hoje adotam, a maioria dos países do mundo adotam um sistema capitalista, e no sistema capitalista a concorrência é desenfreada, o crescimento também. Então, para as pessoas chegarem na frente e evoluírem, passa por cima. Agora, hoje já há uma tendência mundial de discussão que o desenvolvimento precisa ser alcançado por todos, mas o desenvolvimento tem que ser sustentável. Outra coisa, até os anos, até hoje, né, nós temos muitas guerras, mas nós já tivemos períodos terríveis na sociedade humana, principalmente no mundo ocidental, de muitas guerras, né? Nós já tivemos guerras que duraram um século, por causa da Guerra dos 100 Anos, tivemos a Guerra dos 30 Anos, nós tivemos guerras aí históricas com vários países da Europa aí guerreando por centenas de anos, vários países do Oriente Médio e em relação aos países do mundo ocidental também guerreando já há mais de 5, 6 séculos. Bom, mas hoje há uma busca de todos os países para a paz. A ideia dos países é tentarem resolver os conflitos políticos, econômicos e até militares por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio dos tratados. E isso é um ponto fundamental hoje, enfatizado pelas nações no mundo todo, né? Um outro avanço que nós poderíamos apontar aqui os sistemas de proteção de garantias, de proteção e garantias ao sistema, aos direitos humanos, né? Então, há um conjunto de proteções no próprio direito humano, no direitos humanos, que está escrito formalmente, mas que se expande por tratados, por protocolos, e por organizações não governamentais e por outras organizações da ONU, tá? Que vão envolver e procurar proteger as pessoas despossuídas, com menor poder aquisitivo, discriminadas, excluídas, tais como as crianças, mulheres, as pessoas que são vítimas de tortura, as pessoas que são pessoas com deficiência física, né? Então, há a criação de uma série de institutos regionais que vão surgindo no mundo todo e que será objeto de discussão nossa aí, né? Esses institutos regionais que vão aparecendo a cada país estão atentos às violações dos direitos humanos. Quando acontece alguma violação aos direitos humanos, né, os indivíduos, então, podem apresentar queixas a essas organizações mesmos, tá? E que tem força
de tratados internacionais de direitos humanos e ali, então, pode pedir proteção dos seus próprios direitos humanos. Isso é um avanço. Na época, há 80 anos atrás, no mundo ocidental, os governantes falavam alguma coisa, aliás, as pessoas falavam alguma coisa que contrariassem algum governante, então, as pessoas eram punidas e não tinham a quem se socorrer, né? E isso era uma clara violação dos direitos humanos. Outro avanço, né, dos direitos humanos é o próprio consenso, vamos dizer assim, global, que as graves violações dos próprios direitos humanos não devem ficar impunes. Pessoas que violam os direitos humanos, eles têm que ser punidos, têm que ser até presos, têm que ser condenados. As próprias organizações não governamentais, a ONU também, né, criou várias organizações, aliás, as próprias organizações não governamentais, não, desculpa, as organizações das Nações Unidas, por meio de seus signatários, criaram até tribunais penais internacionais com o objetivo de pegar e julgar e punir essas pessoas que praticam as violações aos direitos humanos constantemente, né? Também, né, também, outro avanço é que, neste caso aqui, as pessoas, as vítimas, elas têm o direito de exigir justiça, elas têm o direito de buscar em processos a reparação de danos dentro dos Estados democráticos de direitos, né? Exemplo disso, então, nós já falamos, os tribunais penais que podem julgar os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e etc. Tá? Inclusive, daqui a pouco, se der tempo ainda, nós estaremos definindo para vocês o que são crimes de guerra, crimes contra a humanidade e assim por diante. Bom, mesmo diante desses avanços, nós sabemos, né, há muitas violações dos direitos humanos e essas violações, elas não devem ficar impunes, né? As vítimas, as pessoas que sofrem dessas violações, né, além da própria pobreza, das desigualdades sociais, do conflito armado, da própria violência que afligem as pessoas, os abusos, a discriminação que nós falamos aqui, a intolerância, as torturas, as torturas físicas, psicológicas, até a escravidão em alguns países do mundo, que ainda existem, são exemplos, tá, de violações dessas claras, mesmo diante de vários avanços que existem aos direitos humanos nos nossos dias. E foi isso que nós falamos com vocês na aula passada. Deixa eu compartilhar, eu esqueci. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um instantinho. Tá? E era isso que nós estávamos falando com vocês na aula passada, né? Sobre a necessidade dos direitos humanos eles serem efetivados, né? E por que isso acontece? Né? Por que isso acontece desses direitos humanos ainda não serem respeitados? E aqui está um dos motivos, né? No livro que eu deixei para vocês lá no portal, no Moodle, de Flávio Piovesan, a consolidação, a validação desses direitos humanos é ainda um desafio, principalmente pela própria vontade política de nossos governantes, né? E alguns dos nossos governantes utilizam como justificativa a questão dos investimentos sociais, que para aplicar e efetivar esses direitos humanos é muito difícil, justamente por causa da falta de recursos nessas áreas, nas áreas sociais.
Bom, a gente sabe que isso aí, na verdade, é a questão política que está relacionado com isso daí, né? E aí também falamos com vocês das características dos direitos humanos como um todo, que são estabelecidos em cima de princípios básicos, e esses princípios básicos, eles são transformados em leis, né, positivados em leis, e falamos isso para vocês. E na prática, dos vários direitos, das características dos direitos do homem, né, como dos direitos do cidadão, que elencamos na aula passada, como a universalidade desses direitos, a imutabilidade desses direitos, a inalienabilidade desses direitos, eles são princípios que, de certa forma, são abstratos, mas que eles se tornam efetivos. E aqui no Brasil, várias daquelas características que estudamos na aula passada com vocês, dos direitos humanos, eles foram positivados na nossa Constituição. E aí nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, a igualdade de gêneros, onde todas as pessoas têm os direitos e os deveres iguais entre pessoas do mesmo, de diferentes sexos, né? Entre homens e mulheres. Aqui no Brasil é proibido a tortura, ao tratamento desumano, ao tratamento degradante, né? Aqui é um país que preza muito pela liberdade de expressão, de pensamento, de religião, de crença. A questão da liberdade também dos meios de comunicação, principalmente no que diz respeito à censura, né? A censura prévia, época de ditadura militar, nós vivemos muito isso aqui. Daqui a pouco nós até vamos falar um pouquinho disso, né? Nós temos acesso garantido e gratuito à justiça. O racismo, que nós vamos debater com vocês, se tornou um crime inafiançável. Aqui nós não temos pena de morte no nosso Brasil. Também é proibido a extradição para brasileiros natos. Lógico, isso tudo tem exceção, a gente vai trabalhando isso daí. Então, os direitos humanos têm influenciado e muito no nosso ordenamento jurídico, né? Por isso que falamos com vocês. E aí nós fizemos essa análise da própria Declaração dos Direitos Humanos de 1948, mas hoje a gente quer falar rapidamente aqui sobre a evolução desses direitos humanos no Brasil, tá? Então, um marco fundamental desta evolução aqui nos direitos humanos, como vocês estão vendo aí, é a Constituição Federal nossa de 1988. É considerado uma Constituição que representa um grande avanço jurídico, né? Pois, a partir dali, nós observamos vários preceitos, várias normas que foram colocados ali pelo legislador, que foram colocados para regulamentar e coibir aqueles episódios graves que aconteceram conosco na época do regime militar, principalmente neste último regime militar que vivemos aqui, de 67 a 85, né? Nós vamos falar deles já já. Nessa Constituição, né, os direitos civis nossos, políticos, econômicos, esses direitos todos, esses direitos todos, tá, eles foram elencados, eles foram acrescidos, né, e eles passaram a ser garantias, aquilo que veio como uma forma de recomendação na própria declaração, né, dos direitos humanos, chega na nossa Constituição e ela passa a ser uma garantia fundamental para o indivíduo na nossa sociedade. Ou seja, aquelas recomendações dos direitos humanos, elas foram transformadas em leis com o objetivo de garantir esses direitos aqui que estão elencados, que nós falamos, né? Além do mais,
Além do mais, eu gostaria rapidamente de falar aqui com vocês sobre a estrutura do nosso país, da estrutura política do nosso país. No artigo 1º da nossa Constituição, diz que o Brasil é uma república democrática de direito, né? Onde o poder é baseado, acima de tudo, no princípio da soberania popular. Este princípio da soberania popular se resume no ideal, na ideia de democracia dos gregos na antiguidade, em que a expressão máxima é que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então, continuando nos incisos abaixo do artigo 1º até o artigo 4º, que trata dessa estrutura do nosso país, nós temos uma série de princípios que vão estruturar o nosso Estado brasileiro, né? E aí vai sendo elencado, e lá afirma, na nossa Constituição, que o Brasil, ele é baseado nos seguintes princípios: no princípio da cidadania, no princípio da pessoa humana, no princípio aos valores sociais do trabalho, nos princípios do pluralismo, nos princípios da liberdade, né? Que não estou falando aqui, mas não está nem elencado nesses slides, mas no princípio da iniciativa privada, tá? Então, todos esses direitos, eles são princípios basilares da nossa Constituição, né? Então, é muito importante nós destacarmos isso. E no artigo 5º da nossa Constituição, nos seus incisos, né, seus 78 incisos, que está ali, 76, 78, incisos que estão ali, tá? Nós temos a replicação de várias recomendações do direito humano expresso neste artigo 5º da nossa Constituição, que tais como direito à vida, direito à privacidade, direito à igualdade, à liberdade, né? Direito à saúde, educação, até direito ao lazer, né? Isso é muito importante. Outra coisa muito interessante que a gente lembrar aqui é que numa estrutura de uma Constituição, principalmente uma Constituição democrática, a estrutura da Constituição, ela vem com introito, ela vem com uma introdução, ela é dividida em partes, né? Então vem com um preâmbulo, né? Que é um resumo com as ideias básicas, com os princípios básicos que são tratados ali em determinadas constituições. Depois se fala sobre a estrutura do país, como está escrito na nossa Constituição, no artigo 1 até o 4º. E no artigo 5º, no caso aqui do Brasil, já vem falando dos nossos direitos, dos nossos direitos, sejam eles quais for, liberdade, direitos civis, políticos, econômicos e etc. Ora, isso é muito importante, porque ele está é o 5º artigo, está bem no início da nossa Constituição. É o primeiro artigo que fala, seguindo a regra, a regra das constituições, é a primeira, é o primeiro artigo que vai retratar a importância dos direitos humanos para nós, tá? Por que eu falo isso? Porque nas outras constituições, esses direitos civis, políticos e econômicos, eles não estavam agrupados. Esse é o primeiro ponto. Eles estavam de maneira dispersa dentro das constituições, das várias constituições que tínhamos aqui. E isto aí era um ponto negativo. Por quê? Porque tem uma simbologia muito negativa dos próprios direitos humanos, no que diz respeito à sua legitimidade e validade aqui no Brasil, né? No entanto, quando vem, assim, no 5º,
demonstra uma preocupação do legislador com essa questão, com a questão dos direitos humanos, né? Bom, e aí nós já comentamos aqui com vocês que os direitos humanos têm esse objetivo aqui, tá, gente? De garantir a igualdade. Isso está relacionado com a própria estrutura do nosso país, tá? O objetivo da nossa Constituição, que tem como base os direitos humanos, pelo menos formalmente, tem como, diz a respeito do nosso Estado, que o Brasil ele tem que procurar garantir a igualdade entre gêneros, tem que erradicar a pobreza, erradicar a marginalização e as desigualdades sociais. Tem que promover o bem de todos, sem preconceitos, e etc, e etc. Então, vejam, é importante. Mas gostaria de falar aqui rapidamente com vocês sobre esse arcabouço desses direitos humanos aqui no Brasil. Lembrando o seguinte, que mesmo dos pontos positivos que falamos no início da aula hoje, né, nós sabemos que tem muitos problemas, mas no que diz respeito à organização jurídica, nós sabemos que foi a organização, o sistema jurídico nosso passa por evoluções, né? Então, nós vamos demonstrar para vocês, de maneira rápida, como foi essa história, ou a evolução dos direitos humanos aqui no Brasil. Pois bem, de 1500 a 1822, não há quase que nada para nós acrescentarmos de positivo sobre os direitos humanos. Nós éramos colônia de Portugal, e aqui nós éramos explorados o tempo todo, né? O tempo todo explorados pelos portugueses, escravizados, mal pagos, né? Enfim, nós sofremos na mão dos portugueses, ok? Então, nada relativo, ou quase que nada relativo, com relativa importância em relação aos direitos humanos neste período do Brasil colônia aqui. Pois bem, o Brasil alcança sua independência, né, em 7 de setembro de 1822, segunda-feira, né, vai ser até feriado, e está fazendo quantos anos? 500, de independência. Bom, e aí, assim que o Brasil se torna independente, ele tem uma preocupação muito grande de criar a sua própria Constituição. Então, a Constituição nossa, ela nasce quase que um ano e meio depois, né? Mas ainda nós vamos observar que, com respeito aos direitos humanos, nós vamos encontrar algumas violações sérias, e a principal dela estava relacionado aí com a questão a questão da concentração do poder nas mãos do imperador. Então, o imperador era o chefe. Nós tínhamos 4 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, mas nós tínhamos o poder moderador, que estava acima de todos esses poderes. E isso significa dizer que o governante, né, que o monarca, ele governava aqui de acordo com a sua própria vontade, Então, isso é uma violação aos direitos humanos. E, além do mais, neste período aqui, nós continuamos ainda tendo o problema da escravidão. Os escravizados, né, eram tratados como produto e como propriedade do senhor. Ou seja, o escravo, ele era considerado assim porque ele não tinha liberdade. Havia um desrespeito total à sua própria integridade física. Obrigado a trabalhar exaustivamente, com condições sub-humanas, né? Então,
O escravo, ele era considerado um bicho, um animal, infelizmente, né? Então, isso é uma violação séria aqui no dos direitos humanos no Brasil. Gente, a escravidão aqui no Brasil foi um dos períodos mais longevos que nós temos notícia sobre a história, vamos dizer assim, da escravatura no mundo todo, em todas as épocas, né? A linguagem, a literatura bíblica diz que o povo de Israel ficou 400 anos escravos lá no Egito, né? Nós ficamos por quase 400 anos também. Os negros foram escravizados por quase 400 anos. Violação clara dos direitos humanos. Bom, essa foi a nossa primeira Constituição. A nossa segunda Constituição é a Constituição de 1891. Ela é chamada da primeira Constituição da República. É a Constituição da República Velha, vai até 1934, tá? Então, essa Constituição, ela vai durar 39, com 34, 30, ela vai durar 40 anos, né? Essa Constituição aqui, ela já representa um avanço em relação à Constituição de 1824, né? Ela consolida a abolição da escravatura, que é o primeiro ponto, e um ponto muito importante para a consolidação desses direitos humanos vai ser aí o sufrágio, né? O sufrágio. Então, as pessoas vão ter direito agora de escolher os seus próprios candidatos, né? Escolher os seus próprios candidatos para a eleição de deputados, senadores, presidentes e vice-presidentes. É logicamente que este processo o sufrágio não era universal. O sufrágio era um sufrágio restrito ou censitário, de quando, em vez do sufrágio aqui, ele acontecia de acordo com a idade da pessoa, do grau de escolaridade da pessoa, então a pessoa poderia votar, ou dependia muito do poder aquisitivo, do poder econômico da pessoa. Somente quem tinha propriedades, patrimônios, muito, que poderiam votar. Mas isso não deixa de ser um avanço, tá? Isso não deixa de ser um avanço. O sufrágio é um ponto positivo, apesar de não ser um sufrágio universal. Por quê? Porque as próprias mulheres não votavam, os mendigos, os analfabetos também não votavam, né? Mesmo assim, parece até uma incoerência, na Constituição de 1891, seguindo as ideias lá da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, defendia os princípios de liberdade, igualdade e justiça, ok? As mulheres, né, os analfabetos, as mulheres começam a votar somente em 1932, tá? Que também é um avanço, a gente não pode discordar disso, tá? Mesmo as mulheres que votavam nessa época, mesmo tendo que ser assalariadas e trabalhar para o próprio Estado, ter uma função administrativa no Estado. Mas é um ponto positivo, tá? Mas isso só acontece também no fim da Constituição da República Velha, na Constituição de 1891. E nessa Constituição foram introduzidos vários institutos que são importantes. Por exemplo, o direito à plena liberdade religiosa. Tá? Lembrando que na Constituição de 1824 falava que a religião oficial do Brasil era a religião católica. Né? E por muito tempo, a importância disso foi dando muita ênfase nessa quesito da religiosidade, Eu me lembro que nós estudamos juntos lá no terceiro período, e falando sobre cidadania e ética e religião, muitas pessoas que vieram para o Brasil, estrangeiros, e juntamente vieram com sua cultura e com a sua própria religião, né, quando morriam, né, por exemplo, não podiam ser enterrados nos cemitérios públicos. Então, foram criados muitos cemitérios aqui no Brasil,
específicos para grupos de pessoas, como o cemitério dos ingleses, no Rio e São Paulo, cemitério dos alemães, no sul do Brasil, em Petrópolis, enfim. Muitos cemitérios foram criados exclusivamente para enterrar pessoas de origem estrangeiras ou de determinada confissão religiosa, tá? Mas a Constituição de 1891, então, ela vai suprimir essa ideia de religiosidade, de se ter uma única religião, uma religião oficial. Então, o direito, aí, né, nessa Constituição, nós vamos ter o direito à plena liberdade religiosa. Outra inovação também é a defesa ampla dos acusados, né? Os acusados, aqueles que vão ser acusados, têm o direito de ampla defesa, nós vamos discutir com vocês, e acho que já estão até discutindo com o professor César Gratão, que fala muito sobre isso. Vão ter o direito de livre associação e reunião, isso é outro ponto importante, pois poderão se organizar até em partidos políticos, né? E a criação do habeas corpus, né? Corpo livre, que é o que significa na etimologia da palavra. Então, o sujeito, até então, ele era acusado de alguma coisa, eu pegava o caboclo, o sujeito, levava ele e prendia logo. Então, ele respondia o processo preso, e sem possibilidade devida de se defender. Lógico, então, na Constituição de 1891, isso trouxe avanços. No entanto, ainda nós temos aí, nesta questão do sufrágio, né, por exemplo, a ausência de liberdade em todos os sentidos, não somente religiosa, mas política também. Neste período, as pessoas, então, não poderiam votar. Nós já estudamos também ciência política, quando trabalhamos essa questão do voto do cabresto, famoso nesta época dos coronéis aqui, né? Pois bem, depois nós vamos ter a Constituição de 1900 nós vamos ter aí a Constituição de 1934, né? Ela veio a substituir aí a Constituição de 1891 e veio algumas concepções, algumas normas foram introduzidas nessa Constituição, principalmente com a intenção de garantir a segurança do indivíduo. E, dentre alguns desses institutos inseridos nessa Constituição de 34, tá, a proteção do próprio direito adquirido das pessoas, tá? As pessoas vão ter os seus direitos adquiridos, a proibição por prisão por dívidas, né? Esse professor aqui, se tivesse nascido nessa época aí, ele tinha morrido na cadeia por isso, né? Porque pensa, né? O professor aqui tem muitas dívidas, né? Isso não é o problema de vocês aí, por vários de vocês, não é mesmo? Tá achando graça, né, Fábio? Você não deve, né? Eu fico chorando, dá vontade de chorar todo dia. Brincadeira, né, gente? Bom, e também para saber se vocês estão aí, né? Apareceu outra aí, pegando meu pé. Deixa eu ver quem que é, ó. Vamos lá ver. Deve, mas é de mentirinha, ô Fabrício. Você deve, mas é de mentirinha. Você dá conta de pagar. Professor não dá conta de pagar, não. Né? Bom, gente, olha, aqui é muito importante esse período aqui, porque neste período, em 1946, se eu não me engano, bom, nessa Constituição, ela passa a regulamentar vários direitos trabalhistas, né? Os trabalhadores até então eram expoliados, eram explorados ao máximo, mas não tinha nenhuma lei que os protegesse, né? Então, nessa Constituição aí, muitos artigos são introduzidos aí
com o objetivo de dar garantias para o próprio trabalhador, como, por exemplo, proibição de diferença salarial para o mesmo trabalho, tá? E da diferença salarial em razão de idade, gênero, nacionalidade ou estado civil. Então, isso é um ponto positivo, né? Pois muita gente, por exemplo, o João fazendo o mesmo serviço do José, não pode ganhar menos, tem que todos dois ganhar a mesma coisa, tem que ter o mesmo teto salarial, né? E muito menos ainda se João for um jovem, né? Se ele for homem, se ele for brasileiro, e José, né? Apesar de ser José, ser de uma nacionalidade diferente, ser casado. Então, isso é muito importante, tá? Também tem a proibição de trabalho para os menores de 14 anos e do trabalho noturno para os menores de 16 anos, além de proibir o trabalho insalubre para menores de 18 anos e para mulheres. Gente, isso era muitíssimo importante, muitíssimo, né? Foi muito importante. Desde a Revolução Industrial, lá em Manchester, por exemplo, né, onde existiam as minas de carvão mineral, as crianças, elas iam juntamente com seus pais trabalhar nessas minas de carvão para puxar o carvão de fora das minas, né? E eram explorados, ganhavam menos, e às vezes, pelo seu porte físico, renderia mais do que um homem maduro na sua produção, mas muitos não tinham direitos, não tinham nem acesso ao salário, pois muitos tinham que dar o salário para os pais, eram de menores, né? Então tinham que dar o salário para os pais. Muitos ficavam doentes, muitos morreram lá nas minas de carvão. E esse tipo de exploração não é só algo que é pertinente à Inglaterra. Aqui no Brasil também isso acontecia e acontecia de várias outras formas, né? Também determinou-se a estipulação de um salário mínimo para um trabalhador, o descanso semanal remunerado e a limitação de jornada de trabalho a 8 horas, tá? Vejam, são inovações muito importantes dos direitos humanos nessa Constituição de 1934. O governante na época desta Constituição, neste período aí, alguém sabe? Escrevam aí. Escrevam. Vê se vocês estão ainda. Tá demorando, vocês estão pesquisando na internet aí, né? Ninguém escreveu nada, não vi, deixa eu ver. Vai ganhar um ponto. Aí. Ih, demorou. Perder um ponto. Ou deixar de ganhar um ponto, né? Era Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas foi muito endeusado aqui nesta época. Pergunte para o seu avô, o seu bisavô, quem era Getúlio Vargas. Veja como vai falar dele para vocês. Né? Bom, mas bem verdade que o próprio Getúlio Vargas também, ele se aproveitou da situação, né? E ele deu um golpe militar, né? E aí ele fechou o Congresso Nacional, ele proibiu o funcionamento de quase todos os partidos políticos, né? E ele contou até com certo apoio ao fazer isso dos trabalhadores, pois eles tinham garantido aos trabalhadores uma série de benefícios, né? Então, ele teve este apoio e aí ele passa, então, a ter um controle sobre a liberdade política e vai impor uma série de mecanismos para o controle da sociedade, né? E aí ele cria uma Constituição, a Constituição de 1937. Essa Constituição, ela é uma Constituição com muita influência do nazifascismo, de posições de governos totalitários da Europa,
já que neste período aí, né, era um período de crescimento das ideologias de direita na Europa. Getúlio Vargas flerta muito com os nazistas alemães, ele era do Sul, no Sul tinha uma grande comunidade, então, de alemães, né? Então ele tem uma influência muito grande do nazifascismo. E aí, na Constituição de 1937, ela tem muita influência, tá? E nessa Constituição de 1937, ele vai criar um tribunal chamado Tribunal de Segurança Nacional. Esse objetivo deste tribunal aí era julgar qualquer coisa que prejudicasse a segurança do Estado, qualquer coisa que prejudicasse, vamos dizer assim, o bom governo, né? Então, também o governo vai assumir um amplo domínio dentro do Poder Judiciário, quer dizer, influenciando, né? Tendo os juízes, os magistrados simplesmente como uma figura ilustrativa, vai nomear neste período aí muitos interventores para as diversas cidades esparramadas no Brasil e também governadores também. Cria uma polícia especial, tá? E um departamento de imprensa e propaganda, que vai dar a origem ao DOI-CODE, que nós vamos estudar com vocês quando estivermos falando aí sobre o golpe militar de 1964. O objetivo desta polícia especial era censurar, polícia especial e desse departamento de imprensa era censurar as comunicações orais, escritas, né? Inclusive as correspondências, que naquela época eram as correspondências, né? Se fosse hoje era o celular, né? O celular nosso, que tem um punhado de senha, mas naquela época era as próprias correspondências, né? Bom, a Constituição de 34, a Constituição de 37, ela dura muito pouco tempo, né? Só o período do governo de Getúlio Vargas, que devido à reação da sociedade, praticamente vai obrigar a ele aí então, ele vai sofrer muita oposição política e ele acaba se suicidando, né? E aí nós temos a Constituição de 1946, tá? Que é a Constituição do fim do Estado Novo, e que vai passar a vigorar e que vai durar até durar até até a década de 60. Uma coisa interessante aqui é que vai restaurar os direitos e garantias fundamentais, diversos deles, e principalmente a partir dessa Constituição, esses direitos dos trabalhadores que falamos com vocês, eles são aumentados, intensificados, e é criado um conjunto de leis trabalhistas. É criado um código de leis trabalhistas, né, que é a CLT, ok? Bom, e aí nós chegamos ao período da ditadura militar, que acontece em 1964, né? Então, aconteceu o regime militar em 1964, ele chega aqui no Brasil, é um golpe, né? É um golpe militar e a implantação de uma ditadura. Tem muita gente que nega isso, tá? Depois nós vamos fazer um comentário a respeito disso daí. Afirma que não houve nunca isso daí, é o regime militar. Bom, mas o fato é, o regime militar durou 21 anos, esse período é marcado pelo centralismo e autoritarismo do governo, tá? Que logicamente resulta em sérias consequências aos direitos fundamentais. Esses direitos civis e políticos, eles são praticamente suprimidos neste período, né? Direitos de ir, de vir, de votar, liberdade de expressão e etc., né? No que diz respeito ao sistema político, né? Várias medidas
são implantadas, como a cassação dos direitos políticos dos opositores, fechamento do Congresso, extinção dos partidos políticos e a criação do Serviço Nacional de Informação, uma espécie de polícia política, lá daquele departamento de imprensa que foi criado na época de Getúlio Vargas. Então, nesta época aqui, né, há a cassação dos direitos políticos dos opositores, há o fechamento do Congresso Nacional, né, e muitos dos opositores, eles são perseguidos, e, inclusive, fogem do país, né? Então, nós tivemos muitas pessoas assim. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós tivemos aí a família Santino, teve que sair corrido daqui, Henrique Santilo, Ademar Santilo, em Goiânia, nós tivemos Irã Saraiva, esse menino, o Iris Rezende, né, que está lá, que ao final do ano ele se ausenta da vida pública, Mário Covas, Brizola, Ulisses Guimarães, Antônio Carlos Magalhães, muitas dessas pessoas aí, Antônio Carlos Magalhães não, mas Ulisses Magalhães, muitas dessas pessoas aí, eles têm que fugir aqui do país para não serem presos ou mortos, né? Bom, neste período aqui, as forças militares, né, tinham poder de polícia, e aí vale para todas as esferas, né, todos os tipos de polícia. Então, tinham carta branca para atuar aqui, principalmente para prender opositores do governo, sem a necessidade de acusação formal ou registro, né? Vestir uma camisinha preta, vermelha, já era oposição. Estava de barba, já tinha um modus operandi daquele cara que era o opositor, que era da esquerda, né? Esse é um período, gente, marcado aí por muitas torturas, sequestros, assassinatos e desaparecimento de opositores, né? Então, nós tivemos aí a criação de vários centros de operações e informações com o objetivo, né, de caçar essas pessoas, de sequestrar, de torturar essas pessoas, né? Chamado de DOI-CODE. O DOI-CODE sumiu com muitas pessoas aqui. E ainda existem pessoas que falam que ele não fez nada disso. Mas é outra coisa que vamos discutir com vocês, né? Em 1979, o presidente João Batista Figueiredo decreta a lei da anistia, que permite a volta, né, dos opositores do regime militar, do regime militar, promove o retorno para o Brasil, e afirmando que essas pessoas não seriam perseguidas e nem julgadas, e também nesta lei da anistia, afirmava que os militares não poderiam ser processados pelos crimes cometidos pela ditadura militar, né? Vejam, cadê a punição disso, né? Bom, sobre esse assunto aí, em 2012, né, época do governo do PT, foi instaurada uma Comissão Nacional da Verdade, com o objetivo de investigar as violações dos direitos humanos cometidos entre 46 a 88, nesse período de 40 anos, né? Logicamente, com um foco maior na ditadura militar. A Comissão da Verdade, ela apurou no seu relatório final, que foi divulgado em 2014, que houve 434 vítimas entre mortos e desaparecidos aqui no Brasil, né? E apontou 377 responsáveis pelos crimes cometidos no período, como tá aí, alguns dados mostrando para vocês. Essa comissão, ela não tinha o poder de punição, tá? Mas ela, logicamente, defendeu aí a prisão, ou defendeu que pelo menos 196 pessoas dessas que estavam vivas em 2014
ainda fossem levados à justiça, né? Então, então, nós falamos com vocês na aula passada. Bom, só para a gente falar um pouquinho, desculpa, só para a gente falar um pouquinho deste período da ditadura militar, antes da gente, antes da gente prosseguir, é, é importante a gente destacar algumas coisas sobre o golpe militar, tá, gente? De 1964. Neste período, tá, nós já conversamos e estudamos com vocês em ciência política, foi um período marcado aí pela Guerra Fria, né? Nas décadas de 50, 60, 70 e 80, nós tivemos aí esta Guerra Fria marcado por um confronto político-ideológico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Hoje, a Rússia, né? Isso só acabou com o fim da União Soviética em 1989. Bom, mas esse período ele foi marcado por muitas tensões, caracterizados principalmente por embates ideológicos de esquerda e de direitas. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. E devido a essa tendência, né, muitos governos e forças políticas, tá, vão apoiar aí os Estados Unidos e em outra parte, outros países vão apoiar aí a União Soviética, né? No meio dessa tensão toda, tá, o Brasil, em 1961, na época do governo de João Goulart, né, ele, na história conhecido como Jango, teve o seu governo marcado por uma pauta de questões que vão atender as demandas populares. Ele era uma espécie de um governo populista, né? E aí ele vai propor algumas demandas que vai ganhar uma importância muito grande, como, por exemplo, a realização da mão de obra e o próprio reajuste salarial, né? Bom, logicamente, por conta disso, né, esse seu governo não vai agradando a direita e nem vai agradando a elite brasileira, tá? E tanto a elite quanto os partidos de direita aqui no Brasil, eles eram representados pelo partido da UDN, União Democrática Nacional. E este partido, ele não vinha tendo o apoio popular desde 1945. Então, devido a este contexto político, devido ao contexto político internacional, nesta época, os militares e os políticos, então, como a gente fala, implementaram, provocaram, vamos dizer assim, um medo na população brasileira de que o presidente Jango estaria tentando implantar aqui no Brasil o socialismo, né? Isso com o objetivo, para justificar, né, a ação dos militares para implantarem um golpe aqui com a finalidade de impedir impedir o comunismo que poderia ser instaurado aqui no Brasil, né? Então, vai surgir muitos movimentos sociais no Brasil todo. Alguns desses movimentos, inclusive, eram movimentos populares, que vai apoiar, inclusive, que vai apoiar o próprio golpe militar, tá? Vários desses movimentos, eles são compostos por militares, por grupos políticos diversos, tá? De direita, principalmente,
e muitos civis, milhares de civis, né? Então, os protagonistas do golpe não vão se juntar por um objetivo ideológico, mas com o objetivo específico de tirar a esquerda do poder. Essa era a regra básica, né? Além disso, né, por ter instaurado na sociedade civil o medo, tá? Muitos vão apoiar aí o golpe, porque tinha uma descrença na vertente política, na condução da política aqui no Brasil, né? Tinha uma descrença muito grande com respeito aos nossos representantes, tinha uma descrença muito grande com respeito ao socialismo e à esquerda como um todo. Por isso, então, a ditadura militar brasileira, ela foi marcada não pela não uniformidade, tá? Mas ela foi marcada por uma série de diferentes visões daqueles grupos que vão assumindo o poder. Ah, esta aí é uma situação que vai caracterizar este golpe militar aqui no Brasil. Então, muitos grupos políticos representados por partidos como o da UDN vai acreditar que os militares no poder ficariam ali por um breve tempo e que eles iriam convocar uma eleição, tá, para restabelecer novamente a ordem. Lógico, sem a ordem, sem os partidos de esquerda, né? No entanto, o que nós observamos é que os militares, eles implantaram, a partir do AI-5, 1967, a partir de 1968, os militares vão implantar uma forma de governo muito dura, chamado de linha dura. Na história nos chama de linha dura dos militares. Que suas ações vão se fortalecendo, e vão eliminando toda e qualquer forma de oposição à vida pública, tá? Eles fizeram isso porque eles acreditavam que não era possível devolver o poder político para os civis, achando que eles não tinham condições para resolver essa situação diante aos movimentos de esquerda. Então, eles endurecem a forma de governar politicamente aqui no Brasil. E é neste contexto, né, que os militares vão impondo a sua ditadura, e somente no final do governo Geisel que Ernesto Geisel, né, que vai ser o penúltimo presidente, ele começa então a fazer uma abertura bem leve da democracia brasileira aqui. E essa abertura, então, ela vai ser consolidada depois por João Batista Figueiredo, naquele outro slide que nós falamos com vocês, né? Por iniciativa do próprio governo da ditadura, por iniciativa do próprio presidente Ernesto Geisel, né? O governo, também vendo um certo oportunismo diante das eleições de 1974, tá? Resolve fazer uma abertura, então, gradual do próprio regime ditatorial, com o fim de alcançar uma certa legitimidade. Então, em 1974, é realizada algumas eleições de forma indireta aqui no país, e com o objetivo de legitimar esse regime. Acontece que o resultado das eleições não foi muito favorável. Naquela época, nós vamos ter dois partidos políticos, que é a Arena e o MDB. A Arena é o partido de direita, é o partido do governo, e o MDB é o partido da oposição.
era um partido que era permitido pelo regime militar, que era tinha quase que era quase que figurativo. Mas acontece que os partidários, né, aí na eleição do PMDB, eles ganham e são eleitos para vários cargos públicos, vários cargos eletivos, né? E, a partir daí, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Então, os próprios ditadores militares, diante das crises econômicas e agora da instauração de uma crise política, vai se ver obrigado a fazer uma abertura lenta e gradual da democracia. E aí Ernesto Geisel, né, e aí Ernesto Geisel vai fazendo uma transição negociada desse período de redemocratização. E aí, no que diz respeito, né, a este período de transição, o governo, ele negocia com a oposição esta abertura, mas em troca, ele vai receber a garantia da decisão dos futuros governantes não julgarem os crimes contra direitos humanos cometidos durante a ditadura, principalmente os crimes de tortura, né? Além disso, tá? Eles, mesmo neste período de transição, eles ainda vão ficando no poder com o objetivo de terem a certeza que eles não iam ser cobrados no que diz respeito aos direitos humanos. Pois bem, isso aí é muito importante nós observarmos na história, né? Olha quem está chegando aí, né? Depois vocês pegam no pé dele, tá bom? Olha só, agora que ele deu conta de entrar. Dá vontade, né, gente, de aplicar os direitos humanos a esses pessoal, né, que fica nos grupos e que fica chegando agora, né? Bom, ok? Na semana que vem, nós. Olha só, tá vendo? Já chegou, já quer bater pênalti o sujeito. Desse que tem base um negócio desse. Cara, quer bater pênalti, já pôs a bola no pênalti lá para bater. Olha só, Elton. Eu falei que ele ia vir? Pois bem, semana que vem, né? Nós vamos acabar aqui agora, só porque o Felipe chegou, né? Então, para não dar oportunidade para ele não ouvir nada hoje. Ele vai para outra aula nossa ali, então ele vai estar bem ativo. Então, agora, como ele está chegando, como punição para ele, né? E em comum acordo com todos aqui, nós vamos ficar por aqui. Vocês concordam? Vocês concordam ou não? Não vou ficar aqui mais uns 30 minutos. Aí, a Rosana, sim, sim, sim. O Elton, sim. O Altamiro, sim. Pois é, tá vendo? Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Vou gravar a aula lá. E amanhã, o Felipe assiste lá, né? Se ele quiser. Quem mandou ele chegar a hora dessa aqui na aula nossa? Não é mesmo? Todos concordamos, né? Não pode chegar. Vocês acham que eu dou presença para ele? Não, né? Ele está falando que vai assistir, dá sim, né, Altamira? É gente boa esse caboclinho aqui, né? Ele é gente boa. A gente vai dar presença para ele, mas ele vai assistir lá, né? Gente, então tá, nós vamos ficar por aqui, nós já temos aí 1h10, ou mais um pouquinho, de aula, né? E aí nós vamos parar aqui por hoje. Vai estar lá, né? Pediu nada, meu filho, você pediu bolo, não, você tem que pedir para mim, bolo para mim, né? Ah,
Dia para mim. Ah, e que dia que ele vai trazer bolo? Você falou bolo, olha aqui. Ah, bolsa de estudo. Pedi para. Aqui, ó, bolsa. Bolsa de estudo, faltou um A. Mas Eu até faltou um guardei A, no eu meu entendi. e-mail as minhas. Aqui tá mais para bolo do que para bolsa, né? Que você quer de Realmente, viu? Você tem bolsa para razão ele? e Você dá tem presença dinheiro para para mim. pagar? Você tem dinheiro para pagar? Né? Tem ou não Meu tem, filho, gente? eu estava numa reunião ali. Hein? Gente, o Felipe tem ou não tem dinheiro para pagar a faculdade? Pois é. Por que vai Cadê? pedir bolsa, né? Ninguém fala. Pedi para os meus amigos que disseram sim para mim, você não tem Ah, dinheiro. é? Aham. Candidato a vereador agora. Ah, tá vendo? É por isso, né? Brincadeira, Parece que não não vou entrar aprendeu lá em nisso. ciência política, né? Que a Foi, gente uai, você ensinou, né? incentivou tanto. Tá bom. Depois a gente conversa, né? Gente, então, bom final de semana para vocês. Boa aula lá. Estudem. Semana que vem eu vou postar uns exercícios para vocês, porque é a última aula nossa antes da prova. Então, é um exercício de fixação para recordação, e lógico, para recordação e estudo da prova, e vai valer uns pontinhos. Então, fiquem atentos. Às vezes, eu vou postar isso para vocês durante a semana, antes da aula. Gente, até mais então, ok? Vou parar a gravação.